Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 24 de maio e você vai ver nesta edição. Greve de caminhoneiros chega ao quarto dia, com bloqueios em mais de 40 estradas de Minas Gerais. Mensalão tucano, condenado a 20 anos, ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, se entrega à polícia. Semana Internacional do Brincar. Diversão ajuda no desenvolvimento de crianças. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Jornal Atividade. Ontem, no terceiro dia de protestos, os caminhoneiros fizeram paralisações em dezenas de pontos em Minas. Um deles foi estratégico, próximo à refinaria Gabriel Passos, em Betim. Caminhoneiro que não quis aderir ao movimento foi repreendido. Além dos carros pequenos, poucos caminhões eram autorizados pelos manifestantes a passar. Pelo terceiro dia seguido, os caminhoneiros não rodaram e mantiveram a paralisação. A quarta-feira ficou marcada pelo risco de desabastecimento, principalmente de combustíveis. O movimento na refinaria Gabriel Passos, em Betim, estava assim, quase parado. Neste posto, a poucos metros da Regap, o estoque de combustível só está garantido até o final do dia. Os caminhoneiros protestaram principalmente contra o preço do diesel. O Hélio atravessou o país trabalhando, mas o frete não valeu a pena. Eu vim de Fortaleza agora por 3.500, gastei 3.000 de óleo. Os 500 só depois que mandar os canhotos. Então eu te digo uma coisa, não tem como trabalhar. Um pneu, o mais barato é 1.600 conto. Já o Wagner reclama dos diferentes preços dos combustíveis. Conforme for a região que você vai, você paga o óleo diesel a R$ 3,80, R$ 3,90, chegou até R$ 4,04. Então essa diferença tem que ficar muito, porque você já está ganhando pouco no frete, você está pagando essa diferença. Aí se você furou um pneu de algum problema, cara, já era. As condições precárias das estradas também incomodam quem precisa delas para trabalhar. Pista, pedágio, combustível, gasolina também e alimentação. Os motoristas não têm, nós somos motoristas, a população em geral do Brasil está revoltada com isso aí. Então isso não pode acontecer, tem que parar mesmo. É um mês de paralisação, não é só 10 dias não. Para aprender o governo a saber que os motoristas têm poder. A população tem poder para parar o Brasil. Não é ele que manda não, quem manda é o povo. E a greve dos caminhoneiros já soma 4 dias. No início da manhã de hoje, em Muriaé, manifestantes começaram a interditar outro ponto da BR-356 aqui na cidade. Os grevistas estão parando veículos de carga, inclusive caminhonetes e furgões, na saída para o Distrito de Vermelho, próximo ao Via Parque. Tais tipos de veículos estão sendo impedidos de seguir viagem pela rodovia. Um furgão dos Correios carregado com encomendas e um caminhão basculante do Densur estão entre os veículos que já foram abordados e estão retidos no local. Em Muriaé, outros 2 pontos de interdição seguem ativos nesta quinta-feira. Um na BR-116, na altura do bairro Bela Vista, e outro na BR-356, próximo ao Sesc. O repórter Silvan Alves traz os detalhes. Estamos ao vivo aqui na BR-116, onde continua a greve dos caminhoneiros aqui em Muriaé, em 2 pontos. Aqui no Bela Vista, na BR-116 e também na BR-356, próximo ao Campo do Nacional. Aqui estão os caminhoneiros, pelo 4º dia consecutivo. Aqui improvisaram aqui uma estrutura, né, para ter o mínimo de conforto. E também os alimentos estão sendo doados pela comunidade em apoio ao movimento dos caminhoneiros. Aqui eles estão todos aqui, uma cozinha improvisada, né? Estão todos aí, passaram a noite, né? Passaram a noite aqui. Olha lá, está mostrando os alimentos doados pela comunidade em apoio. Entidades, a comunidade muriaense em apoio ao movimento dos caminhoneiros. Sobre a proposta de ontem, não foi analisado ainda não, né? Ainda não. E não foi aceita ainda não. E não foi aceito, os caminhoneiros já estão confirmando aqui. Então aqui em Muriaé é um dos grandes pontos de paralisação dos caminhoneiros. Para você ter uma ideia, o pátio do posto Bela Vista, ele está lotado. Esse é o 4º dia de paralisação dos caminhoneiros.
Então estamos aqui na BR-116, na passagem dos automóveis que são autorizados e os ônibus é mais lenta aqui no local, em respeito também à manifestação. Os caminhoneiros passaram a manhã todinha, passaram a madrugada, e são 4 dias direto aqui na pista, neste bloqueio. É um dos bloqueios em Minas Gerais, é o estado que mais tem pontos de bloqueio em todo o Brasil. Este é o ponto exato onde ficam os caminhoneiros que revezam nesse bloqueio. É de manhã, à tarde, noite, madrugada, todos eles. E eles estão sendo abastecidos aí por doações da comunidade. Já veio cobertores, frutas, pão, café, leite. As entidades e a comunidade que apoiam este movimento aqui em Muriaé. Aí eles perguntam também aos caminhoneiros, né, como está o movimento, se vai ter adesão à proposta da Petrobras. Então há muitas perguntas a ser feitas. E o governo ainda não só posicionou ontem e pelo jeito não foi aceito pela categoria. A greve dos caminhoneiros também fez com que muitos muriaenses corressem aos postos de gasolina com receio da falta de combustíveis na cidade. A maioria dos postos de Muriaé teve grande movimentação na noite de ontem, dia 23, e em alguns deles longas filas se formaram. Hoje, alguns postos de combustíveis já anunciaram que o estoque está zerado. E também em função da escassez de combustível, a Aviação União, responsável pelo transporte coletivo urbano em Muriaé, já funciona com um número de linhas reduzido na cidade. Conforme a empresa, a medida será mantida até que o abastecimento de combustíveis seja normalizado. A assessoria informou ainda que, caso a greve persista, o transporte coletivo urbano ficará comprometido em Muriaé. Conforme a nota da empresa, as linhas Encoberta e São Joaquim Santo Antônio foram recolhidas e várias outras sofreram alterações. As linhas que têm especiais não irão rodar. A Associação Mineira de Supermercados também enviou uma nota à imprensa ontem, informando que considera legítima a manifestação dos caminhoneiros contra o constante aumento dos combustíveis, mas que se preocupa com as consequências para o abastecimento de produtos perecíveis. A rotina de recebimento destes produtos já está afetada em todo o estado. Em contrapartida, a Petrobras informa que sua diretoria executiva, em reunião realizada na tarde de ontem, decidiu reduzir em 10%, o equivalente a 23 centavos por litro, o valor médio do diesel comercializado em suas refinarias. Com isso, o preço médio de venda da Petrobras nas refinarias e terminais, sem tributos, será de R$ 2,10 por litro a partir de hoje. Só que este preço será mantido inalterado apenas por um período de 15 dias. Após este prazo, a companhia retomará gradualmente sua política de preços aprovada e divulgada em 30 de junho de 2017. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros afirmou hoje que as paralisações e protestos que acontecem pelas estradas do Brasil serão suspensas se o governo retirar o PIS/COFINS e a CID incidentes sobre os combustíveis e a medida entrar em vigor oficialmente. O ex-deputado federal e suplente de senador Lael Varela fez um pronunciamento em apoio à greve nacional dos caminhoneiros. Eu acho que eu não faço mais que minha obrigação, é um dever. Não é um problema de sangue nas veias, é uma questão de coração. Eu fui caminhoneiro, passei várias noites frias na cabine de um caminhão e de um F600, não os caminhões confortáveis como hoje. Porém, os caminhões são confortáveis, mas os fretes não são confortáveis, o governo não são confortáveis, os políticos não trabalham a favor dos caminhoneiros. Esses caminhoneiros agora estão vendo o valor deles, eles ficam longe da família, longe dos filhos, muitas vezes a mãe é que tem que educar os filhos, eles não têm condições porque não param em casa, como eu não parava. Então eu quero dizer que agora estão dando valor aos caminhoneiros, porque está em São Paulo, está em Brasília,
está no Rio Grande do Sul, está em todo canto do país a greve. Está faltando já alimentos no supermercado, já está começando a faltar nos ossos sul, está faltando petróleo dentro da cidade, está faltando agora nos aeroportos, os aviões internacionais vão ter que paralisar. Eu acho que os caminhoneiros têm que ficar firmes, ficar aqui até que eles ponham as coisas no lugar. Não basta a gente apoiar só de boca, tem que vir apoiar, abraçar, eles estão longe das mulheres, da família. Nós temos que valorizar isso, a cidade inteira. Hoje eu estou vendo aí, todo mundo correndo para abastecer, vamos abastecer, senão não podemos andar. Eu não estou preocupado com isso. Tomara que falte mesmo petróleo para eles não andar para valorizar o caminhoneiro. Porque, na verdade, o povo divide entender que quando há uma coisa qualquer política a favor desse PT, desse pessoal comunista, vão para a rua. Por que não vão agora para defender uma tese legítima que é de caminhoneiro? Agora nós precisamos de reconhecer as coisas e botar as coisas no lugar. Aqui não é um problema político, aqui é um problema contra realmente o sistema político brasileiro. Ver o presidente da Petrobras falar que todo dia vai subir petróleo, é só o dólar subir. Faça por onde que o dólar não sobe. Vota nas reformas, esses deputados não votam. É uma turma de malandro, não vota a favor do povo. As reformas são necessárias, é bom que os caminhoneiros saibam disso. Tem nego aí aposentado com 50 anos de idade, recebendo vocês aqui com todo o respeito, se prejudicando a saúde, em troca do progresso do Brasil. Eu sei, e volto a repetir, eu fui caminhoneiro, posso falar de coração e posso defendê-los sem nenhuma subterfúgio que eu estou aqui fazendo política. Eu não estou fazendo política. Aliás, eu estou com 79 anos, já chega de fazer política. Eu estou aqui solidarizando com aquilo que o meu passado me pertence. E a Prefeitura de Viçosa informa que, em virtude da greve nacional dos caminhoneiros, que também afeta o abastecimento de combustível para o sistema de transportes do município, as viagens para tratamento de pacientes em outras cidades com carros da frota própria serão parcialmente suspensas. A partir de hoje, a Secretaria de Saúde vai priorizar apenas o transporte de pacientes oncológicos e transplantados. Em caso de desabastecimento total, a Prefeitura de Viçosa vai ceder passagens de ônibus intermunicipais para esses pacientes. Os demais pacientes que possuem procedimentos marcados em outros municípios devem procurar a Secretaria de Saúde a partir da próxima segunda-feira, dia 28, para reagendamento. O Corpo de Bombeiros e o SAMU de Muriaé foram acionados na noite de ontem, por volta das 7h30, para atender a um acidente na BR-356, no trevo da penitenciária. O acidente envolveu um veículo Golf, placa de Muriaé, que teria perdido o controle da direção, batendo contra a lateral de uma caminhonete, placa de Juatubá, de Minas, que viajava para São João da Barra, no Rio, a qual veio a capotar. As primeiras informações dão conta de que os motoristas não teriam sofrido ferimentos, havendo apenas danos materiais. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal após ouvir as partes envolvidas. O ex-governador de Minas Gerais e ex-senador Eduardo Azeredo se entregou ontem à Polícia Civil. Azeredo foi condenado em segunda instância a 20 anos de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro no Mensalão Tucano. Eduardo Azeredo se entregou por volta das 3h da tarde. Ele se apresentou na primeira delegacia distrital da Polícia Civil, que fica no bairro Funcionários, região centro-sul de Belo Horizonte. A prisão do tucano foi decretada nesta terça-feira e desde a manhã de hoje a defesa negociava com a polícia os termos da rendição. O que ele disse aqui quando conversou com o senhor? Nós trocamos poucas informações, foi mesmo o ato para formalização da prisão, sem informações de cunho pessoal. Como é que o senhor classificaria o estado de saúde dele, o estado emocional dele? São informações pessoais que eu acho que não são relevantes para o momento. Apresenta tranquilidade, não esboçou qualquer tipo de
de contradição ou reação. Da delegacia, Azeredo seguiu para o IML para fazer exames e, por volta das 5 da tarde, chegou ao local onde ficará preso. Azeredo foi trazido aqui para o 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que fica na região centro-sul de Belo Horizonte. Por uma determinação da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte, ele ficará preso em uma sala especial, chamada Sala do Estado Maior. Essa mesma determinação prevê que Azeredo não deverá usar algemas e não vai precisar usar o uniforme do sistema prisional. Azeredo foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. A acusação é que ele teria desviado 3,5 milhões de reais para sua campanha ao governo de Minas, em 1998. Na época, Azeredo foi derrotado por Itamar Franco. A primeira denúncia contra Azeredo foi apresentada 11 anos atrás, em 2007. A condenação em primeira instância foi em 2015. Ele governou Minas Gerais de 1995 a 1998. A Prefeitura de Leopoldina confirmou ontem 4 casos de influenza A na cidade em 2018. 2 pacientes morreram. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Lúcia Gama, os subtipos da doença não foram detectados. Por questões éticas, a Secretaria informou que não pode informar se um dos óbitos confirmados por influenza A foi o do taxista, no início de maio. E podem apenas destacar que nos outros 2 casos, um paciente se recuperou e teve alta. O outro está internado e reagindo bem aos medicamentos. Diante das confirmações, a secretária fez um apelo para que as pessoas compareçam aos postos de vacinação para que os grupos prioritários sejam imunizados. Ainda de acordo com a secretaria, em Leopoldina, a maior preocupação é com as gestantes, o grupo com a menor adesão até o momento na cidade. A campanha de vacinação contra a gripe prossegue até 30 de maio nas unidades básicas de saúde de Muriaé. O objetivo da ação é imunizar os muriaenses contra a doença durante o período de maior circulação do vírus e diminuir os casos de gripe na cidade. A campanha nacional segue até o dia 1º de junho, porém, devido ao feriado no dia 31 deste mês, as UBSs da cidade ficarão abertas somente até o dia 30. A meta é vacinar 90% do público-alvo. Até o momento, 70% do público prioritário recebeu as doses. Devem se vacinar crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, grávidas, puérperas até 45 dias no pós-parto, pessoas com 60 anos ou mais, com doenças crônicas e outras categorias de risco clínico. População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, jovens que cumprem medidas socioeducativas, professores e trabalhadores da saúde. As doses estão sendo aplicadas de forma gratuita em todas as unidades de saúde de Muriaé e distritos, além do Centro Municipal de Imunização, localizado ao lado do terminal rodoviário, de segunda a sexta-feira, entre 8 da manhã e 4h30 da tarde. Para receber a dose, é necessário apresentar cartão de vacina e receita médica para pessoas com doenças crônicas. Uma equipe do programa Brasil Visto de Cima do canal fechado Mais Globosat esteve por uma semana em Muriaé, cidade que serviu de base para as filmagens nesta região da Zona da Mata Mineira e que também estará na nova temporada do programa, criado em 2014 e que teve grande crescimento nos últimos anos, tanto que agora chega à sua 5ª temporada. Nossa reportagem recepcionou no aeroporto de Muriaé o jornalista Felipe Passini e o piloto do helicóptero Gustavo Figueiredo. Felipe Passini disse que cidades como Muriaé, Cataguases, Carangola, Leopoldina, Ubá, dentre outras, e ainda o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, o Pico do Itajuru e dezenas de cachoeiras desta região estavam no roteiro das filmagens. A aeronave teve dificuldade em alguns dias devido ao tempo, mas o trabalho foi feito sempre que surgia a oportunidade. Cada saída durava cerca de 3 horas de voo. O Brasil Visto de Cima é um programa que traz uma nova forma de ver o nosso país. Através de imagens aéreas feitas por helicópteros e drones, surgem ângulos, visões e reflexões sobre os encantos, as belezas,
as curiosidades e as contradições de um país imenso e cheio de surpresas. Até a última temporada, a narração do programa era feita pelo ator Caio Blatt e agora deve ser com o ator Felipe Camargo. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem a reportagem da Semana Internacional do Brincar. A gente volta já. Na Semana Internacional do Brincar, você vai ver agora que, além de não ter idade, a diversão, principalmente com os pais, ajuda no desenvolvimento dos pequenos. O Ravi é muito esperto e adora uma boa brincadeira. Lego, boneco e massinha. Lina, a mãe, também sempre dá um jeitinho de estar presente nesses momentos de diversão. Para ela, brincadeira não é só coisa de criança ou algo para ser feito só na infância. É um hábito que pode ser levado para a vida toda. Eu acho que o brincar para a criança é um aprendizado, né? Ela aprende tudo brincando. Eu acho que são vários motivos que são importantes, mas eu vejo a importância muito grande do aprendizado da criança através do brincar e do tanto que nós, adultos, aprendemos muito com as crianças e é um universo que está dentro da gente também. Bruno é pai do Samuel, de 4 anos. Eles fazem muitas coisas juntos e tudo vira uma festa. Um dos lugares favoritos para brincar é a pracinha. Onde a gente consegue transmitir um pouco do nosso tato, do nosso carinho, do nosso amor, né? De sair muitas vezes daquele modelo do dia a dia, aquela correria. Eu sempre digo que é importante aproveitar os 5 minutos no dia que você tem, né? Vai pra praça, vem brincar, vem enrolar, vem jogar bola, vem brincar de boneca, independente se é menino ou menina. É uma experiência marcante, que eu tenho muito disso do meu pai e estou tentando transferir muito isso para o meu Samu. Que brincar é muito importante para a formação dos pequenos, a gente já sabe. E não precisa muito para a diversão começar. Às vezes, interesse e presença já fazem a diferença nesse processo. Eu tento juntar ele um pouco nas minhas atividades, às vezes também brincando. Então, eu faço aula de circo, ele também faz, então a gente joga bolinha, treina algumas coisas do circo juntos, então o tempo inteiro a gente está brincando. E às vezes, assim, até na cozinha, quando eu tô fazendo o almoço, a gente tá na cozinha junto brincando e tal. E quando eu tô com ele, é entrar no mundinho dele também, né? É uma troca, às vezes eu trago ele pro meu, a gente faz coisas juntos, às vezes eu vou pro dele, a gente inventa história, as cabaninhas, essas coisas. E para aqueles que adoram dar tablets e celulares para os filhos, Bruno faz um alerta. Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio e uma questão da idade também. O que a gente não pode é terceirizar e usar isso como uma babá eletrônica, né? Eu tô cansado, eu tô de saco cheio, deixo o tablet com o menino ali durante 2 horas. Será que tá certo essa terceirização? Esta psicóloga afirma que brincar também ajuda no desenvolvimento físico dos pequenos e na construção dos laços familiares. A brincadeira vai fazer com que a hierarquia seja quebrada entre pai e filho, vai ter uma melhor interatividade da família e a criança vai poder conviver, no caso se os pais tiverem a oportunidade de levarem a parques, praças, a criança vai estar interagindo com o meio ambiente, com crianças de diversas idades e vão ter também noção do tempo, né? O que é manhã, o que é tarde, o que é noite, vão estar interagindo com o clima, vão entender que o tempo está mais quente, o tempo está mais frio, principalmente nessa primeira infância, que é de 0 a 6 anos. Uma frente fria de fraca intensidade avança pelo litoral do Sudeste e chega ao Espírito Santo nesta quinta-feira. Os ventos mudam de direção e passam a trazer mais umidade para as áreas próximas ao mar. Pelo interior do Sudeste, ainda predomina a massa de ar seco de origem polar. O sol aparece com força e o amanhecer ainda vai ser frio pelo interior de São Paulo, centro-sul de Minas Gerais e no interior do Rio de Janeiro.
Atenção com os baixos valores de umidade do ar, principalmente no interior de São Paulo, que poderão ficar abaixo de 30%. O sol aparece com aumento de nuvens e chove um pouco pelo litoral de São Paulo e o litoral do Rio de Janeiro. Na região metropolitana de São Paulo, o dia começa com névoa e o sol aparece e não deve chover. O céu enche de nebulosidade no norte fluminense, também no Espírito Santo, sem previsão de chuva. E os ventos que sopram do oceano ajudam a trazer umidade para o norte de Minas Gerais. Há previsão de chuvas rápidas pela região. Mínima de 13 graus em Belo Horizonte e também em São Paulo, no Rio de Janeiro, máxima de 28 graus e a temperatura chega aos 27 graus em Vitória. Em Muriaé, o dia é de sol com algumas nuvens e noite com poucas nuvens. Os termômetros marcam mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Leopoldina e em Carangola, o dia também é de sol com algumas nuvens e noite com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 14 e 26 graus nas duas cidades. O Centro Universitário Unifaminas divulgou uma nova oportunidade de emprego. A vaga é para a função de auxiliar contábil. O contratado vai desempenhar tarefas referentes ao setor de contabilidade da instituição. Os requisitos são curso superior de ciências contábeis em andamento ou concluído, habilidades administrativas, experiência na área contábil, proatividade e organização. Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail recrutamento@unifaminas.edu.br com o nome da vaga no assunto até amanhã, dia 25 de maio. E o Cine, o Sistema Nacional de Emprego de Muriaé, disponibiliza hoje um total de 11 vagas com salários de até R$ 1.908. Uma vaga para atendente de lojas de celulares, obrigatório experiência na carteira. Uma vaga para auxiliar operacional da frente de loja, supermercado, vaga exclusiva para deficientes. Uma vaga para auxiliar operacional da mercearia, supermercado, vaga exclusiva para deficientes. Uma vaga para caixa de supermercado, obrigatório experiência na carteira, vaga exclusiva para deficientes. Uma vaga para chefe de seção de mercearia, supermercado, obrigatório experiência na carteira. Uma vaga para consertador de equipamentos eletrônicos de celulares, obrigatório experiência na carteira. Uma vaga para esteticista, técnica em fotodepilação. Uma vaga para farmacêutico hospitalar. Uma vaga para gerente administrativo de restaurante, obrigatório experiência na carteira. 2 vagas para mecânico eletricista de caminhão, obrigatório experiência na carteira. Uma vaga para operador de mantenedor, obrigatório experiência e habilitação B. Uma vaga para pizzaiolo, obrigatório experiência na carteira, e uma vaga para técnico de informática, obrigatório experiência. Para se candidatar a uma vaga na unidade de atendimento do Cine, o interessado deve levar CPF, cartão do PIS se possuir e carteira de trabalho e previdência social. O endereço do Cine de Muriaé é na Avenida Juscelino Kubitschek, número 1337, dentro do posto da UAI, a unidade de atendimento integrado. Interessados devem comparecer ao Cine ou podem se inscrever pela internet no link que aparece aí na sua tela. E agora tem os destaques do Giro Policial. Uma serralheria foi invadida e furtada, possivelmente durante o fim de semana, no bairro Gaspar, em Muriaé. A vítima relatou à polícia que, ao chegar ao seu comércio na última segunda-feira, percebeu que o mesmo havia sido alvo de furto. O indivíduo não identificado teria se aproveitado de uma obra que está sendo realizada no local e teria retirado uma grade para adentrar no estabelecimento. Segundo a vítima, foram furtados da serralheria uma máquina de solda, 2 lixadeiras, uma furadeira e um martelete grande. Ela foi orientada quanto às demais providências. Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde desta quarta-feira por posse ilegal de arma de fogo em Muriaé. Ele estava com um jovem de 20 anos que teria ameaçado e atirado contra uma menor. Por volta das 2 da tarde, a Polícia Militar compareceu à rua Paulo Roberto Guimarães, no bairro São José,
onde a vítima de 15 anos relatou que estava com 2 amigas quando o rapaz lhe ameaçou e efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção. De imediato, militares foram até a casa do autor, onde visualizaram nos fundos do imóvel, às margens do Rio Preto, 2 indivíduos, um deles portando uma arma de fogo longa, aparentando ser uma espingarda. Foi dada ordem de parada, contudo, eles desobedeceram e fugiram. Um deles foi capturado, sendo apreendido com o mesmo uma espingarda cartucheira calibre 28, carregada com um cartucho, além de uma porta-munições com mais 4 cartuchos deflagrados do mesmo calibre. O outro que fugiu foi identificado, se tratando de um indivíduo já conhecido da polícia, o qual teria efetuado o disparo de arma. Ele seria ex-namorado da menor. O adolescente recebeu voz de apreensão e foi conduzido à delegacia de polícia. A PM segue em rastreamento do outro envolvido. Um homem de 48 anos foi preso na tarde dessa quarta-feira em Rosário da Limeira, suspeito de maus tratos a um animal. Testemunhas relataram à Polícia Militar que, por volta das 2 da tarde, presenciaram um cidadão na Praça Nossa Senhora de Fátima, na companhia de um cachorro da raça Pinscher. Elas observaram que o homem passava a língua na boca do animal e simultaneamente introduzia os dedos no ânus do cachorro, gerando gritos do cão. O suspeito foi localizado pela equipe da PM e negou os fatos, afirmando que o animal tinha mania de lamber o seu nariz, que não havia praticado maus tratos. O homem foi levado até o destacamento da PM e foi liberado após assinar um termo se comprometendo a comparecer no Juizado Especial de Muriaé. O cachorro foi deixado aos cuidados de uma mulher. E o Jornal Atividade termina aqui e você pode entrar em contato com a nossa redação pelos telefones 3729-7048 e 3729-7094 ou nos enviar alguma reclamação através de um vídeo pelo WhatsApp. O número é 99827-7695. E você ainda pode acessar o nosso conteúdo no site redeatividade.com e rever as edições do JA. Se inscreva também em nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/redeatividade de comunicação. E a nossa fanpage é facebook.com/tvatividade. Curte a gente lá. Outras informações você encontra no site dos nossos parceiros. Boa tarde e até mais às 7 da noite.